querido diário, tudo bem com você? Ai, querido diário, tá muito frio, muito frio. A gente tem que pegar a mão de Deus pra levantar, né? Só misericórdia. Eu já não curto muito acordar cedo, né? Daí pega frio, acabou. E eu fico rodopiando na cama pra mim não sair. Minha cama é quentinha, gente, é bom de ficar ali. Eu acho que toda cama no frio é quentinha, né? É bom. Querido diário, eu tô muito feliz, querido diário, porque a gente vai começar uma saga. A gente vai conversar sobre um tema muito legal que o Senhor colocou no meu coração e na minha mente. Ai, que legal, eu tô muito feliz. A gente vai conversar sobre algo que tem a ver totalmente com Jesus. Olha que legal. Muito legal, né? A gente vai conversar e o nome da nossa saga é Conhecendo a Ele. Que legal! Por que a Ele? Porque a gente vai conhecer Jesus. A gente vai conhecer as características, as personalidades, o que ele fez, a sua humildade, o seu amor, a sua justiça, porque Jesus era santo, né? Então ele era justo. Então, e conhecer realmente o que ele fez, o que ele nos chama pra fazer, as personalidades dele que foram dele e que ele deixou como legado e herança pra gente. Herança, não, vamos dizer legado, só legado, porque é a personalidade dele que a gente tem que aplicar todos os dias na nossa personalidade. Então a gente tem que mudar pra estar com Jesus. Entendeu? Você seguiu a ordem, seguiu, né? Por favor. Desculpa se eu falei errado. É que eu tô muito animada. Então, o título do nosso primeiro episódio, querido diário, é A Promessa da Salvação. É importante saber disso. Sabe por quê? Porque é muito legal pensar que o Senhor, ele já sabia que teria que enviar Jesus a nós, e por amor a nós, ele enviou o seu único filho que estava do lado dele desde o princípio. E duvidando estava nele e com ele antes do Jardim do Éden. Então pensa nos bilhares de ano que ele tava ali, entendeu? E é muito legal pensar nisso, porque o amor do Senhor é tão grande por nós ao ponto dele pensar já que ele precisaria entregar o seu único filho por amor a nós, para nos livrar dos nossos pecados e para que a gente pudesse chegar a ele e falar com ele abertamente. Você tem que passar por um monte de processo, um monte de coisa, um monte de coisa. Eu não sei se é bem ritual, mas dá pra meio que assim associar que eu e você não poderíamos entrar no templo porque tinha uma pessoa específica que levava incenso, que levava os pecados, que tinha que fazer holocausto, que tinha que fazer isso, tem que fazer aquilo, entendeu? A gente não precisa disso. Eu acredito. Mas holocaustos e ofertas a gente ainda tem que propor pro Senhor. Mas isso é uma coisa pra gente falar em outro vídeo, porque daí eu falo mais especificamente, tá? Porque é uma coisa bem doidinha, mas não exatamente como antigamente. Você vai entender depois. Não é isso que eu quero falar com você, querido diário. Continuando, Deus já sabia, né, que ele teria que enviar. E ele, antes de enviar Jesus, né, o Salvador, ele colocou pessoas para ir abrindo o caminho para Jesus, para preparar os corações, as pessoas, e como alguns profetas, né, fazem profecias e promessas de que o Senhor enviaria alguém para salvar eles, ou seja, o Messias. Então, Deus já preparou e abriu meio um caminho para Jesus, só chegar e pregar o Evangelho, levar o Evangelho e salvar nós. Certo? Beleza? Fechou, né? Isso aí é fácil de entender. Isso aí é bem fácil. E para nossa saga a gente vai meio que estudar, exatamente, não estudar, mas fazer um resuminho de 3 evangelhos. Mateus, um evangelho de observação, porque Mateus ele não conta exatamente, detalhadamente o que o Senhor sentia, o que ele realmente, da sua humildade e tudo, ele meio que observou, estava com Jesus como discípulos, observou a sua volta, o que estava acontecendo, o que Jesus falava, o que falavam para Jesus, o que Jesus fazia, como uma observação. Lucas, um relato, porque Lucas não era um discípulo, então ele foi depois dos discípulos e meio que relatou o que os outros, o que ouviu, o que falaram para ele. E
discípulo que, exatamente, o Evangelho de João é muito bonito de se ver. E ele contava exatamente meio que a personalidade de Jesus, a sua humildade, o seu amor, o seu carinho pelas pessoas, o que ele fazia. E eu acho que João é mais detalhado sobre Jesus do que Mateus, entendeu? Entre os discípulos é essa a diferença. Mateus é mais observador, João é mais detalhista em questão de detalhes. É meio óbvio. E Lucas é só um relato, entendeu? A gente vai estudar esses 3 evangelhos por cima e é isso aí. Começando já em Mateus 1, do 21 ao 23. Pegue sua Bíblia. Espero que ela esteja sendo usada. Que nem a minha, tadinha, coitadinha. Tá. Do 23 ao 20... Não, do 21 ao 23. Que diz: ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Como Jesus, ele tem vários nomes, eu não vou especificar cada um, porque são muitos em questão, né, porque cada país, cada coisa deve ter um nome diferente. Eu não consegui pesquisar, mas um dia eu trago pra vocês. Eu fui pesquisar o significado de Jesus, porque Emanuel, Jesus, né, ele tinha meio que 2 nomes. E eu fui pesquisar o significado de Jesus. E é muito legal que o significado de Jesus já dizia o que ele veio fazer ao mundo. Que diz, o Senhor salva. Jesus significa o Senhor salva. E Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, Deus estava conosco por meio de Jesus. E Jesus veio para salvar. Entendeu? Dá pra entender, né? E eu queria te dizer, querido diário, que Jesus, ele não foi apenas uma criança. Porque pra quem não sabe, né, pra quem não lê a Bíblia, Jesus nasceu, ele foi uma criança, ele foi um bebê, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar, né, é meio óbvio, ele foi um adolescente também, tá? Pra você que diz, Jesus não passou por isso que eu passei. Passou, porque ele passou pela adolescência, ele deve ter passado por muitas provações. Então, assim, né, por favor, pare de criar desculpas. Então, né, Jesus não foi apenas uma criança, ele foi a promessa em carne viva. Carne viva, você tá entendendo? Ele foi carne, osso, ser humano, que nem a gente. Entendeu? Que bom que você compreendeu. E Jesus, ele não veio apenas, querido diário, para fazer milagres, para ensinar, para deixar uma Bíblia pra gente. Não, ele veio para nos aproximar de Deus e nos tirar dos nossos pecados, entende? Para nos mostrar que devemos escolher o bem e fazer o bem para estar com Ele, com alguém que morreu para tirar os nossos pecados de nós. Você entendeu? E a maior prova de amor que Deus poderia ter feito por nós foi Ele não ter permanecido longe de nós. Acho que eu já falei isso num vídeo, mas realmente foi uma prova de amor muito grande. Ele ter entregado o seu único filho por amor a nós e não ter permanecido longe, porque por meio de Jesus, por meio das coisas que Jesus falou e o que veio depois ou antes de Jesus, foi Deus se aproximando todas as vezes que a humanidade pecava contra Ele. E isso é uma prova de amor muito grande, querido diário. Por mais que a gente às vezes fale e ria sobre, é algo muito importante de deixar bem claro. Agora, querido diário, você vai pegar sua linda Bíblia novamente e vai abrir em Lucas 1, do 11 ao 17, que diz: Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Pois ele será um grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho e nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o caminho para a vinda de Jesus, do Senhor. Fará o coração dos pais voltarem para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos.
Você entendeu? Aqui conta, né, peguei um versículo assim meio resumido da promessa que Deus, né, fez ao pai de João Batista, ou seja, Zacarias, sobre que Isabel, sua esposa, né, a mãe de João Batista, ia ter um filho e ele abriria o caminho para o Senhor, aquele que viria, que salvaria o povo, e que João também levaria o povo ao arrependimento e ao preparamento dos corações dos israelitas para a vinda do Senhor, ou seja, Jesus. E uma coisa muito importante de se falar sobre João, que eu acho muito legal da parte de João, foi que em nenhum momento ele queria reconhecimento para si mesmo, mas ele queria que as pessoas olhassem para Jesus, para o Senhor, para Deus. E ele levava o arrependimento, tentava falar sobre o arrependimento e levar o arrependimento através, né, das pessoas e tudo, e ajudar as pessoas a ser arrependidas. Ele queria que elas olhassem para Jesus, para Deus. Ele queria e falava sobre Deus, sobre a vinda do Messias, sobre quem ele seria, como ele trabalharia. Ele falava mais ou menos isso, João Batista. E ele não queria reconhecimento para si mesmo. Isso é muito legal de se ver, porque muitas vezes a gente quer ser reconhecido pelo que nós fazemos pelo Senhor. E daí o Senhor fica, onde? Porque a gente não quer que o Senhor seja reconhecido, mas a gente quer ser reconhecido, entendeu? E é muito legal também. E João, ele falava do arrependimento para que quando Cristo viesse, eles já tivessem, as pessoas israelitas, já tivessem um coração transformado para receber Jesus dentro deles. Isso é muito bonitinho, né? Muito bonitinho. Nem parece que ele chamou raça de víboras. Ai, que legal, né? Ai, amo João. Agora, queridos, diário, a gente vai abrir João. Falando de João, a gente vai abrir o Evangelho de João. João 1, do 6 ao 14. Que diz: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a luz verdadeira, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem humana, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou dentro de nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Oh, que bonitinho! Eu falei que o João falava muito bonitinho. E como eu falei, Jesus, ele era a palavra, se fez carne, e ele veio, né, para realmente trazer luz, trazendo luz ao mundo. Mas muitas pessoas não o reconheceram, ou reconheceram, mas por meio de, né, expressar o seu reconhecimento e ir a Jesus e seguir a Jesus, eles resolveram ficar medrosos, covardes, e não ir aonde mais seria uma bênção na vida de cada um deles. Eu acredito que muitas pessoas porque Jesus, né, a Bíblia diz que Jesus, né, tinha uma multidão na volta dele, mas olha a multidão que também estava quando Cristo foi crucificado. Uma multidão estava lá também. E será que talvez não era a mesma multidão que estava falando para que ele curasse elas? É importante, né? É legal. A gente vai falar muito sobre isso. Ai, tô muito feliz. E Jesus, aquele que teve fé nele, ele deu a oportunidade muito grande. E essa oportunidade é que mais nos pega hoje em dia, que é ele nos deu a oportunidade de se tornar filhos de Deus. Ele é filho de Deus e ele nos deu a oportunidade de sermos filhos de Deus através da vida dele. E isso é muito legal, né, querido diário?
Porque pensa, agora Jesus meio que é o nosso irmão, porque ele nos deu, através da morte dele, a oportunidade de nos tornarmos filhos, através da nossa fé também. E porque ele trouxe a luz, né? Ele se fez palavra luz, nos trouxe vida, e através da vida da nossa luz, a gente conseguiu ser filhos de Deus, que é filhos da luz. Você entendeu? Eu acho que deu pra explicar, né? A gente faz assim, a gente vai pra cá, a gente vai pra lá, aí a gente explica assim, me perdoe. A promessa da salvação nos lembra que Deus sempre cumpre o que promete. Porque Deus prometeu de geração em geração o Messias, aquele que haveria de salvar o povo, e ele trouxe, através da vida de Maria, do ventre de Maria, para a salvação da promessa. E através, antes de Jesus nascer, antes da promessa, ele preparou um caminho feito de pessoas honestas e justas que acreditavam e temiam a Deus. E ele preparou um caminho exatamente para Jesus, para nos mostrar que tudo que Deus nos promete é cumprido através do tempo certo e das pessoas que nós temos que temer a Deus para que cumprimos a nossa promessa, porque senão vai adiantando, porque não adianta Deus nos prometer e nós não fazermos aquilo que Deus falou para que a gente fazesse. Eu não sei se dá para entender, mas eu acredito que sim. Ele preparou o caminho para Jesus e Deus, ele ainda continua nos chamando para que a gente prepare o caminho para a volta de Jesus, chamando pessoas ao arrependimento que nem João, pregando o evangelho que nem Paulo, mesmo que a gente seja preso, mesmo que a gente seja morto por isso, por levar isso, porque uma hora ou outra muitos cristãos vão se tornar covardes para pregar o evangelho. Isso tá na Bíblia também. E isso, se for parar pra pensar nisso, e a gente vai estudar isso, por favor, é bem curioso da parte, porque talvez muitas pessoas não pregam o evangelho. Por quê? Porque elas não querem ter uma vida mostrada nas redes sociais, na escola, porque talvez elas tenham medo de parecer santas demais ou falsas demais. Eu não sei, né? Cada um com seus pensamentos. Mas é muito importante que eu e você leve o evangelho e possa trazer as pessoas ao arrependimento que nem João e preparar o caminho para a volta de Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para você não é: Jesus me salvou, Jesus veio me salvar. Não, a pergunta é: o meu coração está preparado para receber Cristo ou existe coisas ocupando o seu lugar? Eu vou repetir de novo. A pergunta que eu quero te fazer é: o seu coração está preparado para receber Jesus? Ou existe ainda coisas que você precisa largar porque estão ocupando o lugar de Deus e de Jesus no seu coração? A gente meio que termina o vídeo nessa bomba de pergunta. Mas amém, né? É Jesus. Como eu trouxe o significado de Jesus e de Emmanuel, que está na Bíblia, eu trouxe o significado do nome de João Batista, porque eu achei muito legal. E o significado de João é: Deus é cheio de graça. E de Batista significa aquele que batiza. Meio óbvio. E daí fui pesquisar do porquê, né? E daí diz assim, na tradição cristã, o nome simboliza a graça divina associada a um novo começo, ou a purificação. Jesus e Deus, eles são cheios de graça e de misericórdia. Tá aí no nome de João. E depois eu achei legal que um novo começo ou a purificação, e isso significa o batismo. Quando nos batizamos, temos uma nova oportunidade de recomeçar uma nova vida e nos purificar. E tem também o nome de João, porque ele batizava também. E ele abriu um caminho para Deus, para um Deus cheio de graça. No próximo vídeo, querido Tiago, a gente vai trazer uma coisa muito legal também. Preparem os seus corações. Beijo! Tchau, querido Tiago! Fica com Deus.